pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos a mais uma aula e no vídeo de hoje vamos falar sobre o que é a escola, para que ela serve e qual a sua relevância na qualidade do ensino, certo? Então traremos aqui para nossa aula alguns autores, pesquisadores e estudiosos que vão abordar essa temática. De início, eu gostaria de citar Rui Canário, que é um pesquisador português, que se dedica a estudar a escola e que também a considera que ela é um ponto necessário, que para defini-la, na verdade, é necessário analisar três eixos distintos que a constituem: a forma escolar, a organização escolar e a instituição escolar. Então, nas palavras do autor, a escola ela é uma forma, é uma organização e é uma instituição, Então, entende-se por forma escolar a dimensão pedagógica, a maneira como a educação ela é concebida, seus métodos e também seus conteúdos. Então, define-se que o saber ele pode ser transmitido, ele pode ser revelado e também pode ser acumulado. Então, essa forma ela confere à escola um monopólio educativo, desvalorizando outras formas de saberes. Então, a organização da escola ela pretende compreender as relações do professor com a turma, pois essa construção do saber ela é organizada no coletivo, com todos. Ainda ele define também a organização específica do tempo, do espaço e das disciplinas. Então, a forma organizacional da escola, ela condiciona a ação e ela pode desestimular esse pensamento crítico. Então, tanto a forma quanto a organização da escola, elas tornaram-se homogêneas, superiores, pois passaram por um processo de naturalização, dificultando e não legitimando, na verdade, novas alternativas de ensinar. Outro teórico que contribui com isso também é Canário, onde ele diz que a escola ela é também uma instituição que, a partir de um conjunto de valores, ela torna-se uma fábrica de cidadãos. Então, ela resulta que, historicamente, a escola ela tem um papel de unificadora cultural e política, certo? Com esta análise, o autor também ele chama a atenção para os estudos de uma dessas dimensões da escola, a fim de compreender seus mecanismos de funcionamento, ativação e de mudanças. E diante dessa complexibilidade do que é escola, nós temos também o teórico Antônio Nova, que ele propõe uma análise sobre as concepções de educação ao longo dos anos, e também suas influências em definir esse conceito de escola. Então, resumidamente, ele mostra que a educação ela atravessou desde os anos 50 diferentes fases, desde a individualização do ensino, até o ensino das massas, da desvalorização dos saberes escolares, a ênfase à racionalidade técnica e também a eficácia do ensino. Então, Antônio Nova diz que a nova atenção concebida às organizações escolares, ela não é apenas uma reivindicação política, técnica ou até mesmo administrativa, ela é uma questão científica e pedagógica. Então, justifica-se a necessidade de uma pedagogia centrada na escola, para constituir, na verdade, a autonomia e o foco da pesquisa. Então, contudo, ao definirmos a escola, devemos nos preocupar com uma abordagem mais ampla, conceituando como um sistema complexo de comportamento humano, digamos, organizados. Então, a escola ela é um resultado da ação de seus diferentes atores que vivem em um ambiente social onde se estabelecem diferentes formas de relações entre si, que vão além das relações de ensino-aprendizagem. Então, quando se entende
a escola como uma organização social, as relações, elas se multiplicam. Então, assim como particularidades de um estabelecimento para o outro, sugerindo que façamos assim uma análise da escola como objeto científico de estudo. Contudo, né, surge-se um questionamento, né? Então, diante desse papel de escola, o que é a escola de forma geral? Então, esse questionamento é o porquê estudar a escola. Então, considerar a escola como um objeto de estudo sugere que analisemos como um sistema social, a mesma como um sistema social. E como todo sistema, a escola ela precisa gerar um equilíbrio interno que garanta seu funcionamento, necessitando para isso adotar mecanismos de regularização. Então, qualquer mudança que se queira promover nesse sistema, ele exige uma seleção de novos instrumentos de organização, a fim de que o todo, na verdade, que é a escola, ela funcione de uma forma eficaz e significativa. Então, não adianta promover mudanças sem que a estrutura central, né, permaneça a mesma, impossibilitando ações inovadoras. Então, o Canaro, ele ainda traz, especificando a chamada crise da escola, que pode ser entendida como uma patologia que desequilibra o sistema escolar em busca de novos mecanismos de regularização. Então, para que os estudos sobre a escola façam sentido e não se tornem estudos empíricos, estudos isolados, deve haver uma base teórica densa, né, bem sólida, sem que se esqueça a análise contextual do objeto. Então, no campo da sociologia da educação, emerge a sociologia das organizações escolares, que durante uma consolidação teórica e metodológica, passou por diferentes abordagens até chegar às análises mais atuais, né, mais recentes. Com isso, surge-se um novo questionamento. E para que serve a escola? Então, voltamos aqui. Então, no Brasil, nas últimas décadas, o acesso à escola ele vem ampliando, garantindo a extensão da escolarização, principalmente pela universalização do ensino fundamental, né, e essa rápida oferta de educação infantil e também de ensino médio. Então, no início do século XXI, a maioria das crianças em idade escolar, elas encontram-se matriculadas nas escolas. Porém, a democratização do ensino, ela não se dá apenas pela garantia de acesso à escola. Então, é preciso garantir a permanência da criança na instituição de ensino, na escola, e também contribuir para a formação de sua cidadania através de quê? Através de uma aprendizagem mais significativa. Então, hoje, o grande desafio da educação em si é a melhoria da qualidade do ensino, quando se substitui a liberdade de ensino pelo direito de aprender. Então, todavia, para se definir uma educação de qualidade, não basta apenas estabelecer um ranking entre escolas, né, de quem aprova ou de quem reprova mais, né, quem tem maior ou menor índice de evasão escolar. É preciso, antes de tudo, se pensar para que serve a escola, que tipo de educação é função da escola desenvolver, né? E a partir daí, chegar num conceito de educação de qualidade e escola de um bom desempenho. Então, partindo da ideia de que a educação ela é uma prática social, constitutiva e constituinte das relações sociais mais amplas, e que se dá por um processo de socialização da cultura, a escola ela pode ser concebida como um local privilegiado, né, de apropriação e também de construção de saberes através de relações que se constituem ali naquele ambiente. Outro autor
que contribuiu para com o tema também é Forquim, né? O que é que Forquim diz quanto a esse pensamento de escola, de educação? Ele diz que a educação ela é um processo de transmissão cultural, né? De um patrimônio de conhecimentos, de competências, de instituições, valores, de símbolos constituídos ao longo de gerações e característico de uma comunidade humana peculiar, singular. Então, segundo o autor, ele diz também que se transmite pela educação, nos institui como sujeitos que nos procede e nos ultrapassa, entendendo isso como uma cultura. Então, o que é que caberia à escola? Caberia a mesma transmitir parte dessa herança coletiva, justificada pela necessidade de perpetuar as experiências humanas e suas culturas. Então, a valorização do indivíduo como um ser social, um ser cultural. Certo? Então, aproximando essas duas ideias, uma com enfoque mais sociológico e a outra com enfoque mais antropológico, entre o social e o cultural, que queremos entender a escola, né? Então, não apenas como uma instituição que reproduz os conhecimentos e as formas culturais, mas que tem também sua autonomia para a construção e reconstrução dos saberes, né? Então, uma escola mais democrática e autônoma. Então, retomando a questão da qualidade, uma escola ela será eficaz quando garantir aos seus alunos o domínio desses saberes sociais e culturais, permitindo que, com isso, sua socialização e exercício de sua cidadania. Então, seria esta realmente a função da escola? Eis o questionamento. Né? Então, por que todo pai e todo professor não deveriam se fazer essa pergunta? Né? Por exemplo, para que servem as escolas? Né? Por quê? Porque como avaliar o desempenho de uma escola ou de um aluno se não se sabe o que esperar dela? Né? Então, o autor ele traz que, independentemente das críticas que a escola ela vem sofrendo, desde a década de 70, por alguns sociólogos e até mesmo educadores, que associam o papel da escola à legitimação da sociedade capitalista e a ampliação das desigualdades sociais, sem as escolas